uma linda e verdejante vida, você uma linda e maravilhosa vida. Hoje é terça-feira, dia da gente falar de runas. E, para quem não me conhece, eu sou Munhoz, sou metafísico, numerólogo, cartomante, benzedor e runemal. Todas as terças-feiras nós temos vídeos de runas e todos os dias nós temos previsões das runas pela manhã. Tem outros conteúdos, outros dias, né? Amanhã é numerologia e no final de semana a gente fala sobre metafísica da saúde e espiritualidade. Bom, eu já falei sobre todas as runas, exceto a rune branco, e tô deixando para falar depois porque ela tem uma certa controvérsia. Também falei sobre a família das runas. As runas têm a família, né? Aí fala assim, mas como assim as runas têm família? As runas têm família, assim como o nosso alfabeto também tem família. Tem famílias consoantes das vogais, as runas também têm famílias. E essa é muito legal porque tem uma historinha do porquê dessas runas. Assista o vídeo da semana passada, vou até deixar ele aqui no card para você assistir. Hoje a gente vai falar sobre lançamento. Lançamento de runas. Minha principal questão aqui nesses vídeos é explicar, ensinar sobre as runas e a sua utilização no seu sentido oracular, o uso dela como oráculo. Lógico que eu vou dar pincelada sobre mitologia nórdica, porque não tem como falar de runas sem falar de mitologia nórdica. Também devo falar mais pra frente um pouquinho sobre magia rúnica, né? E a gente vai entender que a magia rúnica, na verdade, é o uso principal das runas. O uso oracular, ele tende a ser historicamente obscuro, né? Mas elas funcionam e isso que importa. Qual que é a importância do uso oracular dela? Você consegue utilizar as runas, o poder das runas, o poder mágico das runas, para a gente poder entender situações atuais, né? A partir da situação atual, a gente consegue ver a projeção futura. E é muito legal que o conceito nórdico, conceito viking antigo, sobre destino, não é o que está à frente, na verdade é o que está atrás, é o que você trouxe até esse momento que é o seu destino. Né? Ele tem muito mais a ver com o passado que com o futuro. O futuro se projeta a partir do passado. E com isso é possível a gente utilizar as runas para poder fazer a sua leitura, né? E eu vou falar um pouquinho sobre pelo menos duas formas de jogar a runa. Hoje eu só vou falar de uma, depois eu vou falar de outra forma. E se você assistiu os vídeos das runas, pode estar curioso para saber como é que a gente utiliza elas no sentido oracular, tá? A forma mais básica e talvez a que tenha maior conexão histórica chama lançamento de uma vida, ou então simplesmente lançamento de uma runa. Esse é muito bacana porque as runas elas são letras e elas podem ser escritas em vários tipos de materiais. Né? No caso aqui as minhas estão escritas em cristal, tá vendo? Essa aqui é a runa Náudios e ela está escrito no cristal. Lembrando, a runa não é o cristal, não é isso que eu estou segurando, é o que está escrito no cristal, é uma letra. Então, como tal, se você tem uma pergunta e as runas é o oráculo do eu, ou seja, para consulta pessoal, você pode estender para consulta para outras pessoas, mas é de consulta pessoal. Você simplesmente pega o seu saquinho de runas e enfia a mão dentro enquanto vai fazendo a pergunta. Né? Algumas pessoas gostam de fazer algum tipo de oração, por exemplo, oração ao Odin, afinal de contas, Odin que trouxe as runas para nós, ou fazer ela a divindade de preferência, ou simplesmente fazer a sua intenção. E aí você faz a intenção e faz a coisa mais tranquila do mundo, que é tirar uma runa. Você tira a runa e a partir dessa tiragem, no caso aqui eu tirei a runa Ig, a partir dessa tiragem você faz a sua interpretação. Essa leitura é bastante direta, né? É muito por isso que se diz que ela tem um apelo histórico mais forte,
porque você simplesmente retira uma runa da onde que elas estão guardadas e ela já te traz aquele conselho. E o legal das runas é diferente de outros oráculos, por exemplo, o tarô ou o baralho cigano, é que ela é um tanto quanto rústica. Então você não necessariamente precisa de um campo para jogar a runa, né? E fala jogar no sentido de jogar mesmo, sabe? Nós brasileiros temos um oráculo muito interessante, que às vezes é bastante... que é bastante... qual que é a palavra? Esqueci a palavra. Tem um certo preconceito com ele, mas aí também tem uma magia enorme em cima disso, que é os búzios. E como é que a gente lê a sorte dos búzios? A gente pega o Ifá, né, que é o búzio, e solta. E aí, aí se diz que jogou búzios. As runas têm esse método também, né? Você pega ela e joga ela, e a forma como ela cair você interpreta ela, que também é uma outra forma historicamente próximo do que poderia ser. Mas esse jogo, mais essa abertura ou esse jogo de runas de uma runa muito tranquilo. Você faz a pergunta, retira do saquinho, ou então você retira o saquinho, joga ela e deixa cair na terra e observa isso. Por isso que eu disse que o jogo de runas ele é bastante rústico. Porque como se tem esse costume também de soltar ela no ar e deixar ela cair, o campo às vezes não é necessário. Eu tenho meu campo? Eu tenho meu campo. Eu tenho meu campo é onde que se faz a abertura, né? É o campo sagrado. Eu tenho meu campo aqui, que é um campo que eu ganhei de presente uns bons anos atrás. Mas é interessante se porventura você faz a abertura para outras pessoas, você ter seu campo. Também a partir desse campo você faz a sua leitura. Beleza? Então, fez a pergunta, pediu um conselho. Esse conselho pode ser sim e não, né? Vou fazer até um exemplo aqui. Vou fazer uma pergunta e a partir dessa pergunta estou retirando aqui. Então vamos lá. Legal. Vou tirar outra runa aqui. Essa aqui vai contra o que eu queria explorar. Pronto, achei. Então fiz uma pergunta e saiu a runa Laguz, né? Alguns oraculistas consideram que não há uma posição invertida. Eu considero que tem a posição direita invertida. Então a Laguz saiu desse jeito. Então, a princípio, a minha resposta é sim. E a partir do que a Laguz me diz, o significado da runa Laguz, eu vou ampliar o meu sim. Se você está começando agora, entenda sim e não. E depois você procura, dentro do significado da runa Laguz, o que ela representa para você. É interessante que a runa, por exemplo, no exemplo que eu não quis dar porque eu queria mostrar um com 5 não. Digamos que sai uma runa que não tem uma posição definida. O que seria uma runa com uma posição indefinida? Que nem tem para cima nem para baixo. Então, por exemplo, saiu a runa da Gás, que representa o dia. Da Gás é majoritariamente positiva, né? Ela representa a sucessão do tempo que pode trazer novas oportunidades. Então, seria majoritariamente sim. Mas nós, como oraculistas, e vocês, como caminhantes do caminho do Runeimal, tem que entender que às vezes a resposta é um talvez, e não pode ficar assustado com um talvez. Essa runa é majoritariamente positiva? Mas o talvez é importante. Então pode ser que essa runa ela tenha um caráter de uma reviravolta, e essa reviravolta não traz um significado muito claro. Então, tem que entender que algo vai ser mexido e que a partir desse movimento, as atitudes que são tomadas podem se tornar positivas ou não, tá bom? Mas essa runa aqui, por exemplo, é majoritariamente positiva. A runa Sólio. A runa Sólio também não tem para cima nem para baixo, ela é majoritariamente positiva. A runa Hagalaz
é majoritariamente negativa, né? Mas significa que significa que naquele momento é ruim? Talvez não. Talvez a resposta negativa e da transformação mais profunda seja aquilo que você esteja precisando, né? Então é importante, além do sim e do não, você verificar também o significado das runas. Mas no início, como no primeiro momento de contato com a runa, lê sim e lê não, e daí depois você vai pegando entendimentos mais profundos. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Se porventura se caso você ainda não tem o seu set de runas, ou então você quer um local para guardar o seu set de runas, ou mesmo um campo, igual que eu te mostrei, entra aqui embaixo, tem minha loja Lobo do Norte. Lá tem vários produtos de oráculo e runas também. Beijo no coração, fiquem todos magnificamente bem e que Iduna sempre lhes tragam a juventude eterna.